A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que vão assistir esse vídeo. Quero chamar a sua atenção para acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro aos Hebreus 1, versículo 1 e 2. Que está escrito assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então o autor aos Hebreus está falando conosco que no passado Deus falou aos nossos antepassados através dos profetas, porque os profetas do passado eram a boca de Deus. E o autor aos Hebreus continua falando. Agora é o versículo 2. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, nesses últimos dias, Deus fala conosco através do Senhor Jesus Cristo, através do Filho. Meu irmão e minha irmã, não caia nesse engano desses falsos profetas que se levanta e diz que Deus está falando com eles. Não. Deus falou no passado através daqueles santos profetas. E a nós, nesses últimos dias, ele falou através do Filho. Agora, desde quando o Senhor Jesus Cristo veio, Deus continua falando conosco. Através de quem? Do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus chama aqueles apóstolos, seus discípulos, que ele dá aqueles mandamentos, aqueles discípulos, Deus continua falando conosco. Através de quem? Do Senhor Jesus. Do mandamento que ele deu àqueles discípulos. Então, desde quando o Senhor Jesus veio até agora, no nosso calendário, já são 2024 anos. Então já era chamado de últimos dias. Então isso não é uma invenção minha, não. Eu vou te mostrar dentro das Escrituras que desde quando o Senhor Jesus veio, já era chamado de últimos dias. Por exemplo, o autor aos Hebreus fala que Deus falaria conosco através do Filho nesses últimos dias, porque já era os últimos dias. Agora você imagina, meu irmão e minha irmã, hoje, se naquela época já era os últimos dias. Eu quero lembrar para vocês aqui também que em Atos 2, versículo 15 ao versículo 21, o apóstolo Pedro está se referindo a uma profecia do Antigo Testamento do profeta Joel. Joel 2, versículo 28 ao versículo 32. Pedro, falando para aquele povo,
que dizia que aquele povo estava embriagado, aí Pedro toma a palavra e diz assim: essas pessoas não estão bêbadas, como vocês supõem. São apenas 9 horas da manhã, porque era 9 horas da manhã. Não, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Adonai diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão. Seus jovens terão visões, os velhos terão sonho, até mesmo sobre meus escravos, homens e mulheres, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Realizarei milagres em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, fumaça e espessa. O sol escurecerá, a lua se transformará em sangue antes do grande e temível dia de Adonai. Então, todo que invocar o nome de Adonai será salvo. Então Pedro estava se referindo à profecia de Joel nos últimos dias. Então os apóstolos já consideravam como últimos dias. Agora, eu quero chamar a sua atenção para a leitura que se encontra em 2 Pedro. Segundo Pedro 1, versículo 19 ao versículo 21. Eu quero chamar a sua atenção para vocês acompanhar comigo da forma que está escrita, meu irmão e minha irmã. Sim, temos confirmada a palavra profética. Vocês farão bem se lhe darem atenção. Então Pedro estava falando da palavra confirmada, aquelas palavras proféticas que aqueles profetas profetizaram no passado. Então Pedro diz que vocês farão bem se darem atenção. São essas profecias que vocês têm que dar atenção nesses dias de hoje para não ser enganado. Aí Pedro continua: como há uma luz que brilha no lugar escuro e sombrio, até que o dia raie e a estrela da manhã brilha no coração de vocês. Então, a palavra de Deus, ela é uma luz que brilha em lugar escuro, aonde a treva põe a palavra de Deus, que ela brilha. A palavra de Deus, até que a estrela da manhã venha brilhar no coração de vocês. Quem é a estrela da manhã? É Cristo, porque Cristo está em sua palavra. Então não dê atenção a palavras de homem não, mas as palavras de Deus, dita por aqueles santos profetas e pelos apóstolos que o Senhor escolheu. Agora o 20, Pedro diz assim: antes de tudo, entenda isso, 2 pontos. Antes de tudo, vocês têm que entender isso. Nenhuma profecia da Escritura deve ser interpretada por um indivíduo em particular. Meu irmão e minha irmã, se você prestar atenção na leitura da palavra de Deus, aqui você já
vai desmascarar os falsos profetas, porque os falsos profetas, eles interpretam as escrituras individualmente. Então a Bíblia diz que nenhuma profecia da escritura deve ser interpretada por um indivíduo particular. Então esse indivíduo que interpreta a escritura em particular é falso. Agora o 21. Porque nunca uma profecia procedeu como resultado da vontade humana. Pelo contrário, pessoas movidas pelo Espírito Santo anunciaram a mensagem da parte de Deus. Então os profetas do passado, os apóstolos que estavam na presença do Senhor, anunciaram o Evangelho cheio do Espírito Santo. Por isso que não era coisa da mente deles, não. Eles eram homem temente a Deus, cheio do Espírito Santo. Agora, preste atenção o conselho que o apóstolo Pedro dá. Segundo Pedro 3, versículo 1 e 2. Pedro diz assim: queridos amigos, escrevo-lhe esta segunda carta. Em ambas tento despertá-lo com essas lembranças. Então Pedro estava escrevendo essa segunda carta para mim, para você, para nos despertar com essas lembranças. Que lembranças são essas? Ele vai falar agora em seguida quais são essas lembranças. O 2, para que vocês tenham em mente as predições dos santos profetas. Então, tá vendo aqui, meu irmão? É para você, é para mim ter em mente. São essas predições desses santos profetas, que são profecia desses santos profetas. O mandamento dado pelo Senhor e Salvador, mediante os seus apóstolos. Então, Pedro está nos lembrando que é para nós pôr em mente. São essas profecias daqueles santos profetas do passado e o mandamento dado pelo Senhor Jesus aos seus apóstolos, que seguia ele. Porque outro evangelho fora disso aí, meu irmão, é falso. Outro evangelho é falso. Hoje, o que mais você vê aí no YouTube é pastores pregando sobre a volta do Senhor Jesus, marcando o dia e hora do Senhor Jesus voltar, quando na verdade o Senhor Jesus nos alertou, nos orientou. Por exemplo, em São Mateus 24, versículo 36. O Senhor Jesus Cristo disse que o dia e a hora ninguém sabem, nem os anjos do céu, nem o Filho, unicamente o Pai. Então, preste atenção, quando alguém estiver pregando a volta do Senhor Jesus, dando data dele voltar, são falsos profetas. Anota aí você, na sua agenda, São Mateus 24, versículo 36, Marcos 13, versículo 32, 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 ao versículo 2, Atos dos Apóstolos 1, versículo 6,
3 e versículo 7, segundo Pedro 3, versículo 10, segundo Pedro 3, versículo 10, e Isaías 46, versículo 9 ao versículo 10, o próprio Deus, ele disse que o fim de todas as coisas já estava desde o princípio. Deus falou que ele estabeleceu o fim de todas as coisas desde o princípio, mas ninguém não sabe o dia e a hora que o Senhor Jesus vai voltar. O que nós devemos é ficar atento, ler as escrituras, o que os apóstolos ensinou, o que aqueles profetas ensinou. Sabe por quê, meu irmão? Nesses últimos dias, o que vai acontecer é que o povo perder o temor de Deus e não querem mais ler as escrituras. Por exemplo, Atos 17, versículo 10 ao versículo 12, está falando assim: tão logo anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Assim que chegaram, foram à sinagoga. As pessoas dali eram de caráter mais nobre do que os de Tessalônicas. Eles receberam a mensagem com entusiasmo, examinando o Tanakh. O Tanakh aqui é as escrituras lá do Antigo Testamento, examinando o Tanakh todos os dias para ver se o que Paulo dizia era verdade. Muitos dentre eles vieram a confiar, bem como um certo número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens. Por quê? Aquele povo de Bereia, aqueles judeus que congregavam naquela sinagoga ali em Bereia, todo o povo que congregava ali, colocaram Paulo à prova. Tudo que Paulo falava, eles examinavam com as escrituras, para ver se essas coisas eram assim mesmo. E ficaram ali, dia após dia. E Paulo elogiou. Agora, hoje é diferente. Cadê os crentes berianos para pôr em prova o que esses pastores ensinam? Meu irmão, Paulo elogiou, porque Paulo sabia que aquele povo seria difícil de ser enganado, porque eles examinavam as escrituras todos os dias para ver se essas coisas é assim. Se você examinar, eu duvido que alguém vai enganar você dizendo que o Senhor Jesus vai voltar em tal ano, se o próprio Jesus não sabe o dia da sua vinda. Leia esses versículos que eu falei aí, ó. Não acredita no que eu estou falando, não. Examina as escrituras. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele falou em 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Ele disse assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos algumas pessoas apostatarão da fé por dar atenção a espíritos enganadores e a questões ensinadas por demônio. Então, tudo aquilo que é ensinado fora das escrituras é questões ensinadas por demônio. É o que Paulo falou. E no 2, ele diz assim: esses ensinos procedem da hipocrisia de mentiroso, cuja consciência foi cauterizada
como que por meio de um ferro em brasa. Então esses ensinos são ensinados por pessoa mentirosa, por pessoas falsas, que não têm temor de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, examine as escrituras e vê se essas coisas são assim mesmo. Não acredita em tudo quanto é coisa que as pessoas vivem falando por aí, não. Examine para você ver, porque hoje não tem mais profeta para falar conosco, não. Não tem mais apóstolo enviado por Deus para falar conosco, não. São aqueles profetas do passado e os apóstolos que o Senhor Jesus enviou. É através da mensagem deles que Jesus fala conosco, meu irmão. Que Deus abençoe a todos vocês e fique com Deus até o próximo vídeo.